Vamos então à palavra de Deus, Mateus 13, verso 3, diz assim a palavra de Deus: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Diante do Senhor nós estamos em reverência ao teu nome excelso. Diante do Senhor, cuja majestade cobre todos os céus, todo o universo. Diante desse Senhor que cantamos que é grande e muito digno de louvor. Que a nossa atitude em relação à tua palavra seja de mentes e corações que estejam completamente abertos e disponíveis ao teu agir, o agir do Espírito Santo. Cura-nos nessa noite, Senhor. Renova-nos nessa noite. Ajuda-nos a ter discernimento espiritual para a nossa vida nesta noite. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a crescer em graça e conhecimento do Senhor, para que o nosso coração seja uma terra boa, uma boa semente, e que produza tantas quantas árvores e frutos o Senhor quiser fazer através e por intermédio da nossa vida. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo e pela tua graça nos concede a tua revelação para nós hoje, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o texto que nós lemos hoje é mais um dos textos dos evangelhos, e eu tenho me dedicado a pregar nesse começo de ano, especialmente os evangelhos, porque vejo que como cristãos e a igreja evangélica no Brasil, por incrível que pareça, precisa cada vez mais de ouvir o evangelho de Jesus, o evangelho da graça de Deus, para que em meio a tantas coisas e tantas vozes, a gente possa discernir o que é a palavra de Deus, o que é a palavra de homens, e o que são palavras que, embora sejam religiosas, elas não trazem em si a transformação que só pode vir através do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que me volto para as palavras de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, para a cura e libertação que esses ensinamentos trazem, e para a retidão de vida e de caráter que Ele projeta naqueles que dobram seus joelhos diante do Senhor e dizem assim: Senhor, que cada dia o Senhor cresça e eu diminua, que esse reino que o Senhor veio trazer seja uma realidade na minha vida, que a minha família, a minha profissão, que os meus dons, que os meus relacionamentos, todos eles sejam impactados por esse reino de justiça e paz e alegria no Espírito. Então é diante desse desafio que estou diante de vocês, e hoje vou pregar sobre uma parábola, uma dessas histórias contadas por Jesus, uma das mais de 32 parábolas. Não sei se você sabia, mas na sua Bíblia há pelo menos 32 parábolas ditas por Jesus. Alguns entendem que elas cheguem até a 40, porque algumas parábolas ela tem duas histórias.
Então, entre 32 e 40 parábolas estão registradas. E a pergunta é: por que que Jesus gostava tanto de se utilizar de histórias do cotidiano? Porque para Jesus, o reino de Deus era algo que tinha a ver com a vida do dia a dia. Ele falava de coisas eternas, mas ele falava do sal e da luz. Ele falava de ressurreição e corpo ressurreto, mas Jesus também falava de sementes, que aquela sociedade estava muito acostumada. Jesus tinha grande capacidade de falar de coisas sofisticadas e complexas do mundo espiritual, mas falar também do seu pãozinho do dia a dia, do seu transporte, falar da criação dos seus filhos, de como lidar com o seu dinheiro, de como lidar com sua esposa e os seus filhos, de como lidar com doenças, de como lidar com frustrações da nossa vida. Jesus estava interessado no chão da vida das pessoas, e é por isso que as pessoas ouviam Jesus com tanta atenção, e nem sempre os chefes da sinagoga conseguiam atrair a atenção das pessoas como Jesus fazia. E Jesus contava parábolas. E que são parábolas? São histórias do dia a dia, do cotidiano das pessoas, que elas trazem em si verdades espirituais. Todas as parábolas que você vê na Bíblia Sagrada, ela vai terminar sempre com um chamado de Jesus, chamando eu e você a se posicionar. Todas as parábolas vai ter um chamado. E vocês, Jesus falando aos discípulos, e hoje falando a cada um de nós aqui nessa noite. E os discípulos falam assim: mestre, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus começa a explicar por que ele faz desse jeito. E ele diz: uma parábola é a história do dia a dia de vocês. Eu quero que o reino de Deus não seja uma coisa da sinagoga no domingo à noite. Eu quero que o reino de Deus não seja 10 mandamentos da lei de Moisés. Eu quero que o reino de Deus, ele entre para a vida de vocês, ele entre no coração de vocês, ele entre na mente de vocês, ele entre no trabalho de vocês. Tomem conta de todos os atos e ações da vida de vocês. E Jesus continua explicando isso aos discípulos, alertando eles que se eles não compreendessem isso, eles iam ser uma presa fácil do mundo espiritual. Porque nós estamos vivendo um mundo físico e material aqui hoje, mas há realidades espirituais que estão diante de você, e se você não conhecer os mistérios de Deus revelado nas Escrituras, você será uma presa fácil do mundo espiritual. Eu não sei se você tem consciência disso, mas diante de nós aqui há anjos do Senhor. Você crê nisso? A Bíblia vai dizer, quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, há uma plateia espiritual, inclusive. Os anjos do Senhor estão aqui. Amém, gente? Talvez você chegou hoje na comunidade e fala: pastor, mas eu não estou vendo anjo nenhum aqui. A gente nem cantou a musiquinha do Padre Marcelo, tem anjos voando nesse lugar, que ele pegou dos evangélicos, inclusive, né? Mas é bom que cantem quem precisar cantar, mas é a realidade espiritual que está por trás de nós. Sabe quando você acordou, e você acordou talvez com o humor um pouco alterado, e diante de você estavam os seus filhos, as suas preocupações do dia a dia? Há anjos do Senhor do seu lado se você orou, porque a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor acampam-se. O que é acampar, gente? No nosso linguajar aqui diário, é como se os anjos falassem: nós vamos fazer um acampamento do lado do João hoje, porque ele orou ao Senhor e ele buscou em Deus as suas necessidades, e a gente vai acampar aqui do lado, porque se tiver um espírito maligno, um espírito demoníaco, qualquer coisa que tentar roubar a paz dele, ou tentar agir na família dele, nós vamos guerrear por ele, porque ele submeteu a vida dele ao Senhor de toda a majestade. Amém, gente? Anjos do Senhor estão diante de nós. É a realidade espiritual que Jesus ensinou aos seus discípulos. E sabe da importância da gente buscar a Deus
e se beneficiar dessa realidade espiritual, é que o salmista vai dizer, por exemplo, no Salmo 25, que Deus conta os seus segredos para quem lhe dá atenção. Está no Salmo 25 aí na sua Bíblia. Deus conta os seus segredos àqueles que dão atenção a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você deu atenção a Deus hoje? Esse amém, não sei não, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para você entender melhor. Você reservou um tempo em atenção a Deus hoje? Eu acho que agora você entendeu melhor a minha pergunta. Deixa eu melhorar. Você fez um devocional hoje? Leu um trecho da Bíblia, orou? Pastor, não, eu só fiz isso assim, em pensamento. Tinha acabado de acordar e aquilo passou pela minha mente. Se passou pela sua mente, ótimo. Mas será muito melhor se você começar a dar atenção a Deus e às coisas de Deus. Por que, pastor, isso é importante? Porque Deus vai começar a revelar a você os seus segredos. Amém, gente? É o que a Bíblia está dizendo. E receber os segredos de Deus, meu caro, se tem uma coisa que é importante na nossa vida é isso. Deus quer compartilhar os seus segredos aos seus filhos, mas Ele só poderá fazer isso se a gente reservar atenção a Ele. Porque dar atenção a Deus é ser conhecido de Deus e conhecer a Deus. Eu preguei aqui domingo que há muita gente esbarrando em Jesus e em Deus, como na multidão onde a mulher que sofria de uma hemorragia, tinha muita gente esbarrando em Jesus. Hoje em dia tem muita gente esbarrando em Jesus, muita gente participando dos cultos, das atividades da igreja, mas ainda não tocaram em Jesus, não foram tocados por Deus, não foram impactados pelo mundo de Deus. O reino de Deus ainda não é uma realidade que passa por todas as áreas da vida, e Deus quer fazer isso em cada um de nós. Diz assim para quem está perto de você: Deus quer revelar os seus segredos a você, meu irmão, e a mim. A gente precisa prestar atenção nisso. E nós estamos diante aqui de uma parábola dita por Jesus, e que Jesus está dizendo aos seus discípulos, aos seus talmidim, que Ele quer compartilhar a vida dele, a sabedoria e o poder dele. E é uma das parábolas mais célebres da Bíblia, porque é a chamada parábola do semeador. Veja, todo mundo já ouviu essa parábola pelo menos uma vez? Levanta a mão quem já ouviu. Quem já ouviu, sinceramente, pelo menos umas 5 mensagens a respeito desse tema? Olha, não é pouca gente. É uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. E cada vez que a gente se volta para essa parábola, a gente aprende mais sobre Deus e sobre a nossa vida. Porque ela fala de um semeador, um homem que plantava sementes, e ele saiu para semear. E ele começou a lançar essas sementes. Enquanto ela lançava essas sementes, e eu queria chamar a atenção de você, de que era o mesmo semeador, e era a mesma semente. Só que ele lança essas sementes, e parte dela, eu queria que você acompanhasse bem essa mensagem, e acompanhasse comigo a compreensão dessa mensagem. A primeira junta de sementes caiu aonde, gente? Você acabou de ler na sua Bíblia, e é importante que você compreenda. Primeiro grupo de sementes aonde caiu? Caiu no lado do caminho, na margem do caminho. E Jesus vai ensinar: olha, essas sementes que eram boas, cujo semeador era o mesmo, caiu na margem do caminho, e vieram as aves do céu e comeram as sementes. Ou seja, antes que a terra absorvesse isso, as sementes foram comidas. E eu queria lembrar hoje você, quais são as sementes da sua vida, quais são as sementes que foram plantadas por Deus na sua vida, e como elas que estão sendo utilizadas. O semeador é Deus, a parábola deixa muito claro. A semente são aquilo que a palavra de Deus e a bênção de Deus chega até você.
Agora, a questão é, o terreno vai ser o coração humano. Como é que isso vai frutificar? Mas Jesus continua dizendo que um segundo grupo de sementes caiu no segundo tipo de solo. Que solo que era? Olha, o primeiro caiu à beira do caminho. O segundo, as sementes caiu num terreno que estava cheio de pedras. E vocês que já plantaram alguma coisa sabem que uma plantação num terreno cheio de pedras vai acontecer o quê? Eu sei que você está falando assim, vai morrer, pastor. Vai morrer. Mas antes dela morrer, por incrível que pareça, ela vai crescer rápido. Por quê? Porque ela vai rapidamente crescer, mas ela não vai gerar profundidade, porque o terreno é pedregoso. Então ela cresce, mas aí vem o sol e começa a dar sobre a planta começa a morrer. Jesus está falando de situações da nossa vida em que a gente recebe a semente de Deus, mas o terreno do nosso coração, ele não é uma terra boa para receber isso. Jesus fala de um terceiro grupo de sementes que caiu num outro tipo de terreno. O primeiro foi à beira do caminho. O segundo foi num terreno cheio de pedras. E o terceiro, gente? Aonde? Caiu entre os espinhos. E ao cair entre os espinhos, a planta começou a crescer. Mas os espinhos eram tantos que começaram a abafar as plantas. E não demorou muito tempo e a planta morreu. Mas Jesus também fala de um quarto tipo de terreno. Um terreno que a terra era boa, a terra era adubada, a terra estava bem umedecida, a terra tinha todas as características para uma planta crescer. E a planta não só cresceu, como ela gerou raízes. E ao gerar raízes, ela cresceu saudável. E é interessante que o resultado, ele foi muito bom. Foi bom e foi excelente. No mesmo tipo de solo, as sementes foram dadas em 3 proporções. Você que lê o texto bíblico, por favor, me ajude. O primeiro deu quantos por 1? 100 por 1. Alguém plantou uma semente e colheu 100 frutos como resultado. O segundo colheu quanto? 60 por 1. É a mesma semente e é o mesmo semeador. E está trazendo resultados aí mais ou menos. O terceiro plantou 1 e colheu quantos? 30, 100, 60 e 30. Note, toda essa terra era boa. Mesmo sendo boa, produziram quantidades diferentes. Isso mostra como Deus se relaciona com o ser humano. E eu queria hoje abordar essa parábola de Jesus e trazer algo de Deus para você. Não a partir da mesma ênfase, das mesmas mensagens que você ouviu há muito tempo. Eu acho que você está esperando que eu diga em seguida agora, que esses 4 tipos de solo representam 4 tipos de pessoas. Muito provavelmente você está esperando isso. E isso é verdade, mas não é toda a verdade, é apenas parte dela. Às vezes a gente pode identificar isso mesmo. Pessoas cujo coração está muito parecido com esse que plantou à beira do caminho. As coisas chegam, abençoam e rapidamente desaparecem. Pode ser que o coração esteja endurecido pelos desastres, os dissabores, as dificuldades. E a gente identifica a vida de uma pessoa inteira nesse perfil. Pode ser também que outra pessoa, uma terceira, tem uma vida que parece que ela está no meio de um espinheiro. Tudo que ela começa a fazer ou a realizar, daqui a pouco é sufocado por alguma coisa. E a gente pode identificar assim. Como podemos identificar uma pessoa cujo coração, tudo que planta nasce, nasce bem. Essa é a maioria das ênfases sobre essa pregação. Mas eu queria falar de uma outra coisa hoje. Lendo e relendo essa parábola, senti no meu coração que esses terrenos, na verdade, não são apenas tipos de pessoas.
Esses 4 tipos de solo, na verdade, são solos do meu coração. É uma pessoa só, cujo solo do coração passa por momentos diferentes. Não é que tem uma pessoa cujo coração é terra boa sempre. Dificilmente você vai encontrar alguém assim. Ou encontrar uma pessoa cujo coração é pedra pura o tempo inteiro. A verdade é que o meu coração, o coração do pastor Manô, o seu coração, experimenta essas 4 situações durante a vida da gente. Tem hora que o nosso coração está pronto para receber de Deus. Tem hora que a gente está num nível espiritual excelente. Tem hora que a gente ora mais. Tem hora que a gente parece uma esponja espiritual. A gente absorve as coisas de Deus. Mas é toda hora que a gente está assim? Tem hora que as dificuldades da vida, as frustrações, os equívocos, as decisões equivocadas, tudo isso vai gerando um coração na gente que é pedra pura. É ou não é verdade? Alguém fala de esperança para você, você vai falar, você está falando de esperança porque não sabe o que eu estou vivendo. É ou não é verdade? Você fala que Deus ainda cura, que Deus transforma. Aí o outro fala assim, não, ele está falando isso porque ele não sabe os espinhos que eu vivo. Então o coração humano, ele passa por essas 4 situações. Por quê? Porque o ser humano é complicado, o ser humano é complexo. Ele foi feito por Deus com um nível de complexidade e sofisticação que é uma maravilha. Você olha para um ser humano como nós estamos aqui agora, e nada se parece mais com Deus do que o ser humano. Você já prestou atenção na sua capacidade de criação? As mulheres, sobretudo, como as mulheres têm uma capacidade de fazer algumas coisas que nós homens ficamos de boca aberta, é ou não é? Talvez você seja tentado, pastor, fazer dívida. Não estou falando nisso. Estou falando de coisas boas, coisas que a mulher faz com os pés nas costas. A mulher foi criada com Deus com capacidades de sentir, que é uma coisa maravilhosa. Você já pensou se um homem tivesse que passar por um parto normal? Seria um desastre, nem cesariana não vai. Porque Deus preparou assim esse espetáculo que é a mulher. É ou não é? Essa gente nem vibra com isso. Eu falei para você, mulher, que Deus criou você e você é um espetáculo de Deus. É isso. Eu acho que os homens vão entender melhor. Mulheres, vocês já perceberam a capacidade de ser empreendedor do homem? De ser provedor, de provisionar, de sair para trabalhar e chegar em casa. Falei, olha, estou construindo para a nossa família, para o nosso sustento, para a gente caminhar juntos, e a gente vai melhorar juntos, vamos crescer em todas as áreas da vida. E você fala assim, Deus, obrigado por ter esse companheiro do lado. Deus fez o homem com capacidades incríveis, capacidade de criar. Portanto, o homem também é um espetáculo da criação de Deus. Amém? Deixa eu ver como que eles se pronunciam. Eu vou repetir que o Vinícius não entendeu. Vinícius, o ser humano, especialmente o homem, é um espetáculo da criação de Deus. Você concorda com isso? Concorda? Concorda, ele falou que concorda. Por que isso? É por isso que na Bíblia é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Porque só vai ter complementude ou completude do projeto de Deus assim. Pastor, então é por isso que a gente tem que ficar brigando com o homossexual por aí? Não. E nem ficar insultando o homossexual. A gente tem que abraçá-los, se eles entrarem aqui, fala, Deus te ama e nós te amamos também. Agora, há um projeto de plenitude de Deus para a sua vida que passa por você ser curado, liberto, abraçado, e tudo isso que está do projeto de Deus para o ser humano, para você viver a bênção de Deus de forma completa. Amém, gente? A gente vai ficar xingando o homossexual? De jeito nenhum. São criaturas de Deus e que precisam ser abraçados para se tornarem filhos de Deus e viverem a plenitude de Deus.
Amém? E é disso que Jesus está falando. Então, já que agora a gente ampliou a nossa compreensão, a gente não está falando mais de 4 tipos de pessoas, mas de 4 tipos de coração. E eu queria que à medida que fosse pregando agora, você olhasse para dentro do seu coração e você fala assim: Senhor, que tipo de coração é esse que está acontecendo comigo agora, nesse momento? E ao meu ver, Jesus está falando de um primeiro tipo de coração, que é o coração volúvel. Pastor, o que é esse coração volúvel? É aquele representado pela semente que caiu lá na beira da estrada. E essa semente não deu tempo nem da terra absorver ela. E vieram as aves do céu e já comeram aquela semente e ali não gerou vida. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente começa a perceber que o coração volúvel é quando a pessoa gosta do culto, por exemplo. A pessoa gosta de vir aos domingos no culto, ela gosta da igreja, gosta das atividades da igreja, ela vem nos ensaios, ela gosta do clima da igreja, ela quando vem no domingo, ela sai radiante, Deus falou comigo, as coisas que acontecem no culto prendem a atenção dela, ela de repente comenta até sobre o culto, mas passou o culto à noite e começou a segunda-feira de manhã, isso já foi levado embora do coração. Já vieram as aves de rapina da vida e já comeram essa semente. Então a segunda-feira já é um fardo. Trabalhar é a pior coisa do mundo. Coração volúvel é aquela pessoa que vibra com a sexta-feira e tem ódio da segunda-feira. Conhece gente assim? Tem gente que está na terça-feira e está falando: chega sexta-feira, chega sexta-feira. Mas nem começou a semana ainda, porque aquilo que alimentou o seu coração já foi roubado, já foi levado embora. É quando alguém ouve a mensagem de Deus, fala: Deus, o Senhor vai transformar a minha vida, mas aí, acabou o culto, alguém fala uma coisa atravessada, você lembra de um compromisso, aí vem o maligno e rouba isso do seu coração, aquilo que foi semeado e que você estava vibrando em Deus, daqui a pouco esse coração volúvel já não tem mais nada aí de conteúdo. Diga assim comigo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deus pode sondar o que está aí? Jesus continua explicando aos seus discípulos e diz: além do coração volúvel, tem aquele coração que é o coração pedregoso. A semente é lançada pelo semeador, e não demora muito, já começa a sair flores e começa a brotar. Mas essas flores e frutos, ou sementes melhores, elas não criam profundidade, elas não criam raízes. Então logo que o sol vem sobre ela, e o sol representa as nossas crises, os nossos problemas, as nossas perdas, ela é queimada, e é queimada em murcho. E não é difícil a gente olhar para um coração pedregoso, que pode ser o nosso nesse momento. Nesse caso, o reino de Deus é confundido. Quando o coração está pedregoso, eu queria que você observasse isso. A semente ela brota rápido. É aquelas pessoas que chegam num culto ou estão chegando para a igreja e falam assim: pastor, eu vim aqui hoje, fui tocado por Deus, fui abençoado, pode contar comigo, os próximos cultos não vou perder. Tem reunião de oração nessa igreja? Tem. Pastor, pode contar comigo que eu estou lá. Começou a fluir. Tem reunião de mulheres? Tem. Estou lá também, pastor. Pastor, só tem 2 cultos nessa semana, não dá para fazer um terceiro? Talvez pode marcar, pastor, porque agora cresceu o negócio aqui no meu coração. Mas aí essa pessoa chega em casa e vê que a promessa que alguém tinha feito para ela, de uma coisa que ela ia receber, não se concretiza. Mas aí aquela porta de emprego que estava prometida para quarta-feira, 10 horas da manhã, deu errado, não funcionou. Aí aquela boa notícia que você estava esperando para quinta-feira de manhã, também não veio. Aí aquela flor que estava brotando e que estava animado para o culto, para as atividades, fala assim: eu acho que eu me confundi, acho que Deus não falou comigo não.
Acho que Deus falou com outra pessoa e eu achei que era comigo, e eu tomei para mim, fiquei entusiasmado. Para esse tipo de coração, o reino de Deus não é aquilo que Jesus trouxe como um novo modo de viver, que entraria por todas as ações da vida e geraria transformação. Para quem está com o coração pedregoso, o reino de Deus é mais uma Disneylândia espiritual, onde a gente acha que vem para Deus e todos os nossos problemas estão resolvidos. Eu vim para Deus, pastor, eu fiz um sacrifício financeiro, eu participei de alguma coisa, então eu estou certo agora que Deus vai resolver o meu problema. Amém. Deus vai resolver o seu problema, sim. O único problema aí é que a Bíblia vai dizer que Deus atende todos os nossos pedidos, se esses pedidos forem feitos de acordo com qual vontade? A vontade de Deus. O coração pedregoso não consegue compreender que a Bíblia vai dizer que o coração humano é incorrigivelmente enganoso, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga assim comigo: Senhor Jesus, veja o meu coração, olha lá dentro, veja se ele está cheio de pedra. Quando chegar a crise e a adversidade, eu quero crescer em profundidade, porque senão o sol quente da vida vai matar essa planta que está no meu coração. Amém, gente? Jesus diz, além do coração volúvel e do coração pedregoso, há o coração espinhoso. E o coração espinhoso, nas palavras de Jesus, é aqueles que conseguiram ir até um pouquinho adiante dos corações anteriores. São aquelas pessoas que até venceram os primeiros obstáculos. Elas já estão há meses numa comunidade evangélica, já estão há anos. Ela conseguiu vencer aquele calor inicial das provações. Ela conseguiu livrar que os pássaros comessem as sementes. Ela já conseguiu um pouco mais adiante. Ela conseguiu, inclusive, passando pelos desertos da vida, adquirir em profundidade. É muito interessante isso que Jesus está ensinando, porque as plantas do deserto, elas crescem mais para baixo do que para cima, porque como elas não têm água nem umidade para se tornarem saudáveis, elas vão se aprofundando no solo, cada vez mais para buscar água mais profundamente nos lençóis freáticos. E à medida que ela vai fazendo isso, ela vai criando uma força e uma vitalidade que nem o sol do deserto é capaz de matá-las. Olha o cacto, por exemplo, da onde vem aquela água? São das profundezas. Ele aprendeu a se adaptar às situações da vida. E aí Jesus vai dizer que essas pessoas, embora já tenham vencido algumas dificuldades, elas estão sendo sufocadas por duas coisas. E eu queria que você sondasse o seu coração, porque eu estou sondando o meu coração, pedindo para Deus sondar. Jesus diz que os verdadeiros inimigos de um coração espinhoso é, primeiro, as preocupações dessa vida. Aquelas coisas que não saem da nossa mente. Aquelas preocupações que impedem da gente descansar em Deus. Aquelas situações que a gente confia em Deus, mas a gente está assustado com o amanhã. E quando o amanhã chegar, a gente já está pensando no domingo à noite, como é que vai ser a segunda-feira de manhã. E Deus está dizendo para você hoje, descansa no Senhor. Da mesma forma que Ele cuida de pardais e de plantas, vai cuidar de você, porque você é um espetáculo da criação de Deus. Amém, gente? O primeiro inimigo do coração espinhoso é esse, as preocupações da vida. E Jesus vai dizer, mas tem um segundo inimigo, que é um engano das riquezas. É quando as coisas vão chegar na sua vida, e Jesus está falando aqui de riquezas no sentido amplo, porque a gente costuma pensar em riquezas como dinheiro, mas não é só dinheiro que é riqueza na nossa vida.
Por exemplo, quando você recebe bastante treinamento, conhecimento, você lê, você tem um bom trabalho, você tem uma boa profissão, isso vai gerando em você um engano a respeito de você mesmo. Você começa a achar que você é realmente mais capaz do que todo mundo, e que Deus não faz mais do que a obrigação em te abençoar, porque você é mais produtivo mesmo, você buscou mais conhecimentos mesmo, e Deus tem que te abençoar mais mesmo. Jesus está dizendo, isso é um engano, porque as coisas que nos chegam até nós, através de Deus, elas chegam por graça, e graça é aquilo que a gente não merece, não é mérito, mérito é aquilo que a gente merece, graça é aquilo que a gente não merece, mas Deus, por misericórdia, fez chegar a mim e você. Tem gente abençoada aqui nessa noite? A consciência em você que isso é graça, que não é mérito. Ah, pastor, mas eu fiz 3 faculdades. Eu sei, tem um monte de gente que fez 3 faculdades, e alguns deles estão pedindo na rua. Tem engenheiro na rua ou não tem? Tem empresário na rua ou não tem? Percebe que não é questão de mérito só? A misericórdia de Deus alcançou você. Amém, gente? E sabe por que a misericórdia de Deus alcançou você? Para você ser misericordioso com os outros também. Não é para ela chegar em você e parar, é para ela chegar em você e você distribuir. É para você olhar o aflito, o abatido, o com dificuldade, o oprimido por demônios, olhar para ele e falar, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou orar por você aqui. E se tiver um espírito maligno, eu vou expulsar em nome de Jesus. Se tiver alguma coisa no mundo espiritual que está dificultando você ser uma terra boa, eu vou ministrar em nome de Jesus, e os demônios vão fugir da sua vida, porque sobre você está o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, gente? E finalmente Jesus fala, além do coração volúvel, do coração pedregoso e do coração sufocado pelos espinhos da vida, há um coração que é o coração boa terra. E eu oro para que Deus faça de nós, nesse momento, esse coração, porque conforme Jesus, esse coração é aquelas pessoas que aprenderam a negar a si mesmo. É gente que já aprendeu que controlar a vida por si só não leva você a nada. É gente que aprendeu aquilo que Jesus disse assim, se você quiser me seguir, primeira coisa que você tem que fazer, primeira, negar-se a si mesmo. Fala assim comigo, Senhor, me ensina isso. Não é a minha opinião, não é a minha inteligência, não são os meus relacionamentos, não é nada disso que vai trazer o teu reino para a minha vida. É ao contrário, é eu abrir mão disso e confiar no Senhor. Isso é negar-se a si mesmo. Jesus vai ensinar que o coração boa terra é aqueles que já passaram pelos desertos da vida. É gente que sabe o que é a dor de uma perda, mas que não se acovardaram. É gente que já passou por uma doença terrível, que levou os recursos, que levou até no momento a esperança, mas confiar em Deus, as suas raízes estavam profundas. Gente que como Jó olhou para a vida e falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. Essa doença vai passar, esse desemprego vai passar, essa possibilidade de falência vai passar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse é coração que absorve a palavra de Deus. É gente que deixaram a infância espiritual, eles sabem que não estão mais numa Disneylândia, que é só a oração do pastor que tem poder. Ele acha que só um culto específico tem poder. É gente que aprendeu a orar, aprendeu a abrir o seu coração e falar, Senhor, estou diante do Senhor, e a tua palavra diz que a tua palavra não passará.
Pode passar os céus, as terras, os governos, as empresas, as aplicações, os negócios, pode passar tudo isso, mas a tua palavra não vai passar. E a tua palavra diz que eu sou teu filho, a sua palavra diz que eu sou herança eterna do Senhor, e eu recebo isso em nome de Jesus. Isso é um coração boa terra. São aqueles cujo coração aprendeu que o investimento mais seguro do mundo é investir a sua vida no reino de Deus. Fala para alguém que está perto de você: quer ganhar de verdade? Não é bolsa, não é imóvel, não é aplicação, não é aposentadoria. O negócio é investir certo, é investir no reino de Deus. Talvez você está olhando para mim assim e fala: pastor, o que o senhor está falando aí? A gente está brigando para conseguir 0,63 na poupança e está duro, pastor. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo, porque procura nos investimentos a produtividade que Jesus está ensinando aqui. O que ganhou menos que investiu no reino de Deus, plantou uma semente e recebeu quanto? Não, o que ganhou menos. 30, não é 30% não, é 30 vezes mais. Se ele ganhasse 2, seria 100%. Ele ganhou 30 vezes mais. Você conhece algum investimento melhor do que esse? O que ganhou intermediariamente ganhou quanto? Plantou um e recebeu? Deus cuida ou não cuida? E aquele que rebentou a boca do balão? Plantou um e recebeu o quê? 100 vezes mais, não é 100% não, é 100 vezes. Vale a pena ou não vale a pena esse investimento? Fala para quem está perto de você: aprendeu a investir hoje? Aula de investimento para a vida. E a gente só começou. Você tem que investir no seu coração primeiro. Você tem que investir, pedir para o Espírito Santo de Deus não deixar que o seu coração seja volúvel. Deus está falando para você hoje através da sua palavra, e daqui a pouco você vai ver o fantástico, e uma notícia triste pode roubar isso de você. Amanhã cedo você vai trabalhar e o seu chefe pode chegar de mau humor e roubar a alegria do seu coração. Mas você está sendo exortado por Deus aqui hoje, que se o coração for terra boa, se as raízes estiverem aprofundadas, se você irrigar isso com contato diário com oração e a palavra de Deus, vai haver o maior investimento na sua vida. Prepare-se para viver a bênção do Senhor. Eu estava descansando uns 2, 3 dias essa semana, e eu nem falei para Giz, eu estava olhando um passarinho. Parei para ficar observando um passarinho, e ele estava num fio, olhando tudo que estava embaixo, e eu fiquei pensando aqui: Senhor, olha a minha mente agora, as coisas que eu estou preocupado, e olha esse passarinho ali. Com o que ele está preocupado? Ele está preocupado com amanhã? Ele está preocupado se vai acabar ou não vai acabar alguma coisa? Aí daqui a pouco eu estava olhando para ele, quando eu vi, ele começou a voar. E ele tinha tantas cores bonitas. Era um verde diferente, um azul, aí vinha um laranja também. Aí ele parou no ar assim, ficou parado e batendo as asas. Daqui a pouco ele olhou para um dos prédios, foi lá e viu um negocinho de água, foi lá, deu uma bicada. Eu falei: olha como o pai está cuidando desse bichinho aí. Aí ele não viu, foi para o outro prédio, tinha lá uma sementinha, ele foi lá e comeu. Eu falei: Deus, ensina você desse jeito. Ensina a confiar no Senhor. Ensina a descansar em paz. Ensina que a doença não é para sempre. Ensina que o desemprego não é para sempre. Ensina que a crise não é para sempre. Ensina que a depressão não é para sempre. Ensina que os meus problemas com os filhos não são para sempre. Me ensina que o Senhor está velando por mim, as tuas mãos estão sobre a minha vida. Ensina que o Senhor que cuida dos pardais, o Senhor que cuida das plantas, está cuidando da minha vida e da minha família. Eu termino essa mensagem
pedindo para você olhar para dentro do seu coração. Que coração está aí dentro? É um coração volúvel? Que tudo o que aconteceu de Deus para você hoje vai embora na primeira notícia ruim? Ou será que o seu coração é aquele coração pedregoso, que você se empolga com as coisas, com as orações, com as mensagens, com as músicas, mas aí não cria profundidade? Você está só na superfície do relacionamento com Deus, não há aquela busca por Deus diariamente. Porque da mesma forma que você precisa comer para o seu corpo físico ficar bem, você precisa se alimentar espiritualmente para a sua alma e o seu espírito ficar bem. Você tomou café da manhã hoje? Almoçou hoje? E está pretendendo jantar aquela lasanha depois do culto? Pois é, o seu corpo precisa disso. Mas a Bíblia vai dizer que nem só de lasanha vive o homem, mas de toda a palavra que... Se isso não entrar dentro de você, você nunca vai experimentar isso que Jesus está dizendo. E o convite de Jesus é: deixa os seus costumes, deixa as suas tradições, deixa os seus pensamentos equivocados e mergulha no reino de Deus. Porque você mergulhar, ou seja, negar-se a si mesmo, vai trazer para você investimentos que no mínimo é 30 vezes mais do que essa sua boa ideia aí. Vale a pena servir a Deus ou não vale, gente? Deus não vê a sua vida de forma estática. Deus vê a sua vida de forma dinâmica. O que você está pensando para amanhã, Deus já viu. Portanto, a sua preocupação para amanhã não faz sentido. Eu quero encorajar você a pensar nisso hoje, porque Deus já viu isso. E se você estiver com o seu coração em Deus, Ele não é que Ele vai cuidar de você, Ele já cuidou de você. Você entendeu o que eu disse? Deus já cuidou de você para amanhã. Queria que você saísse daqui com a sua fé lá em cima, mas quando ela saísse lá em cima, nada roubasse no meio do caminho. Que você deixasse essa terra boa absorver a palavra de Deus, porque o seu coração é uma terra que precisa ser cuidada constantemente. Porque eu preciso dizer para você que até corações, terras boas, pode se transformar de novo em corações cheios de pedras. É só você não cuidar dele. Pode começar a nascer uns espinhos e sufocar a sua fé de novo. É só você não cuidar dele. Pode começar a ficar volúvel, porque você começa a ouvir muitas vozes e não a voz de Deus para a sua vida, para os seus negócios, para a criação dos seus filhos, para o seu namoro, para o seu casamento. Mas Deus está olhando para você hoje e falando assim: meu filho, eu quero fazer uma terra boa do seu coração. Amém, gente? Deus quer fazer uma terra produtiva no seu coração. E eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E eu queria que você orasse a Deus. Não sou eu que vou orar. Eu quero que você suplique a Deus. Que você fale com Ele agora: Senhor, igual diz o Salmo 139, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Será que dia após dia eu estou ouvindo a Tua palavra, mas sempre tem alguma coisa que está roubando e levando embora? Será que eu estou sendo abatido pelas preocupações da vida? Me ajuda a tomar decisões. Me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda a não ser sufocado pelas pressões da vida. Pede para o Espírito Santo de Deus, que esquadrinha lá na divisão da alma e do Espírito, mostrar a você que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E que a sua oração tem poder. Que se você se prostrar diante do Senhor, Ele vai contar os seus segredos a você. Mas você precisa prestar atenção em Deus, precisa prestar atenção nele. Ele quer se revelar a você. Ele quer entrar por todas as áreas da sua existência. Ele quer fazer descansar a sua alma abatida.
Ele quer fazer você confiar nos planos dele para o seu casamento, para a sua vida a dois. Ele quer fazer você entender que Ele está com as suas mãos estendidas sobre os teus filhos, cuidando deles. E se eles são de fato um presente do Senhor, o maligno não vai tocar neles. Mesmo que eles estejam cometendo as piores atrocidades hoje, que eles estejam pecando, que eles estejam longe de Deus, a mão de Deus ainda está sobre eles, porque tem uma mãe e um pai clamando por eles. E Deus vai trazê-los de volta, porque o teu coração está sendo terra boa, em que a semente de Deus está germinando. Ora para dentro de você e vê se todas as coisas que geram ansiedade, as tradições, as mesmas coisas, os mesmos cultos, as mesmas presenças, não estão tirando de você a leveza daqueles que estão vivendo o reino de Deus. Porque Jesus disse que aqueles que são do Espírito são como o vento, são leves, são confiantes, não se abatem, porque sabe que a força não é deles, a força é do Senhor. Sabe que a alegria não é deles, a alegria é do Senhor. Que as ferramentas espirituais não são as ferramentas humanas, mas são as ferramentas espirituais contra as hostes e principados da maldade. Pede para Deus sondar o seu coração. Deus está te chamando para você prestar atenção nele. Presta atenção em Deus. Se muita coisa gerar ruído em você, você nunca vai ouvir Deus falar. Presta atenção em Deus nessa noite. Ele está querendo revelar os seus segredos a você. Está querendo fazer de você íntimo dele. Está querendo tomar as rédeas da sua vida. Pode ser hoje essa mudança. Esse coração cheio de pedra pode ser implodido pelo poder do Espírito Santo e gerar uma terra fértil, uma terra cheia de vida, uma terra cheia de confiança em Deus. Deus quer tirar fora esses espinhos está sufocando a sua vida. Ele quer se revelar a você. Ele quer contar os seus segredos a você, para viver essa vida abundante que Ele prometeu. Não é uma mágica, não é um abracadabra, não é nada disso. É relacionamento com o Filho de Deus. Deus é amor e amor é relacionamento. Enquanto isso não entrar por dentro do seu ser, Deus não pode revelar os seus segredos a você. Deus quer capacitar você com dons espirituais, com a autoridade do Senhor, para você ministrar cura sobre enfermos, ministrar libertação sobre oprimidos pelos vícios, para você chegar na tua casa com a autoridade do Senhor e ministrar sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre os teus vizinhos. Deus quer se revelar a você em autoridade do Espírito Santo. Isso pode ser hoje, pode começar hoje, essa nova vida de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Há corações derramados na Tua presença. Há corações que não aceitam mais ser um coração volúvel. Há gente que todas as semanas recebe a Tua palavra, mas alguma coisa está roubando e levando embora essa confiança e esperança. Há pessoas cujos corações até se animam, Senhor, mas logo eles são sufocados pelo terreno cheio de pedras que ainda está nos seus corações.
Há outros que as preocupações do dia de amanhã ainda estão sufocando, Senhor. Há outros que ainda não compreenderam que o melhor investimento é investir a vida no teu reino, sendo sal e luz do mundo. Pai, eu oro para que o meu coração, as pedras do meu coração sejam implodidas hoje pelo teu Espírito. Eu oro para que esses espinhos do meu coração sejam arrancados pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa vulnerabilidade do coração, essa coisa volúvel de que nada é fixado, seja curado pelo teu Santo Espírito hoje. E que os nossos corações sejam terras onde serão plantadas aquelas plantas do Salmo 1, porque essas pessoas serão bem-aventurados, esses corações que são plantados junto a ribeiros de água, que produzem fruto na estação própria, e cujas folhas não caem diante do desemprego, da doença, da crise, do dia mau. Pelo contrário, as folhas continuam verdejantes, porque estão sendo alimentadas pela água da vida. E no tempo certo, no tempo do Senhor, no tempo de produzir, eles produzirão. E a produção será de 30, de 60, de 100, porque vem do Senhor. Eu oro para que essa bênção esteja sobre os teus filhos, e que corações sejam tratados e curados pelo poder do nome de Jesus, o poder que é sobre todos os nomes, e que corações de pedra sejam demolidos, corações cheios de espinhos sejam curados por Jesus, corações volúveis recebam a disciplina dos céus, e o Senhor faça de nós corações de boa terra, sedentos para receber a tua palavra e viver a vida abundante que o Senhor veio trazer. Em nome de Jesus eu te peço, para a tua glória. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Deus faça de você um coração abundante, para a glória de Deus, em nome de Jesus.